Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós nesta noite e sempre. Para darmos início aos nossos trabalhos, vamos realizar nossa prece inicial, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, dispersando todas as preocupações alheias, e agradecendo ao Pai por mais esta oportunidade redentora de estarmos aqui reunidos em Teu nome para aprendermos um pouco mais do Teu Evangelho, dos Teus ensinamentos, a fim de que possamos internalizá-los, colocando, sempre que possível, em prática aquilo que precisamos aprender, adquirir como virtudes. Rogamos aos espirituais, vozes, aos nossos mentores, ao nosso anjo guardião, as tuas presenças aqui conosco, para nos inspirar e fazermos a reflexão necessária para as nossas consciências, para os nossos corações. Rogamos a Deus por todas as pessoas deste mundo, pelo despertar de cada uma delas, pelos nossos líderes políticos de todas as nações, que possam ter sabedoria pela oportunidade que estão tendo de fazer o bem, de fazer diferente, de atuar em benefício do outro. Que Jesus nos abençoe a todos nesta noite e sempre que assim seja. Viva Jesus! Pois bem, meus irmãos, hoje nós estamos com um capítulo, nós vamos falar sobre quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Do capítulo Honra a teu pai e a tua mãe. Está escrito em Marcos, capítulo 3, versículo 21 a 20 a 21, desculpe, e Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. Jesus nos diz: E vieram à casa, e concorreu de novo tanta gente que nem mesmo podiam tomar o alimento. E quando isto ouviram, os seus saíram para o prender, porque diziam: ele está furioso. E chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora, o mandaram chamar. E estava sentado à roda de um crescido número de gente, e lhe disseram: olha que tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. E ele respondeu dizendo: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda, lhes disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque o que fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão, a minha irmã e a minha mãe. Pois bem, quando nós observamos essa passagem bíblica, né, e que Kardec coloca de maneira proposital no capítulo Honrai a vosso pai e a vossa mãe, que é o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma fala de Jesus que parece não condizer com a sua bondade, né, com a sua envergadura moral. Pois, para o cético, para aqueles que não acreditam no Cristo, ou na vinda do Cristo, ou na bondade dele, ou na sua missão, aproveitam desta passagem, deste recorte, para maldizer do mestre,
para dizer que ele estava aí relegando a sua família, uma vez que ele pede em outros momentos, em outro momento, para honrar o vosso pai e vossa mãe, e ele está aparentemente sendo contraditório ao seu pensamento de bondade, que nós já tanto temos prova disso. Então, nós podemos observar, a partir daí, que quando Jesus revela aos discípulos aquele comentário, ele nada mais faz do que aproveitar a oportunidade de manifestar os seus ensinamentos. E de que maneira? Naquele contexto específico, ele está fazendo menção a uma amplitude, a uma dilatação, ou mesmo um alargamento do que vem a ser a família. Não se restringindo aí apenas à família de laços consanguíneos, e sim à família universal. Esse é o propósito de Jesus nesta fala. Ele nos conclama, na verdade, a sermos todos irmãos quando decidirmos fazer a vontade do Pai, que estás no céu. Mas fica aí um questionamento que precisamos diariamente fazermos. O que significa de fazer a vontade de Deus especificamente? No Livro dos Espíritos, na questão 621, na parte terceira das leis morais, Allan Kardec pergunta aos espirituais: onde está escrita a lei de Deus? E eles categoricamente respondem: na consciência. Visto que o homem traz em si, a Kardec ainda persiste na pergunta, né? Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia, então, de lhe ser ela revelada? E os espíritos respondem: ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. Então, meus irmãos, diante dessas afirmativas dos espíritos, nós podemos perceber em atitudes, em comportamentos, muitas vezes, que desprezamos as leis de Deus, ou que, pelo menos, tratamos de esquecê-las por hora. E apesar delas estarem escritas, né, como diz os espirituais, na nossa consciência, e dela ter sido revelada, aí, temos um manancial de escritos a respeito das leis divinas, nós ainda teimamos em não corresponder com tais leis. E isso nos leva a um preço, né? A pagar um preço muito alto. Porque à medida que nos afastamos da lei divina, das leis divinas, desculpe, nós vamos adquirindo débitos, nós vamos tendo que passar por determinadas situações que não precisaríamos passar se não nos afastássemos dessa lei. Vamos sofrendo, vamos ficando, portanto, mais distantes da felicidade prometida pelo Mestre. Vamos ficando cada vez mais distantes da volta para casa, porque fomos criados espíritos simples e ignorantes pelo nosso Pai maior. De lá viemos como essência divina. E para lá voltaremos. É um determinismo. Mas em que tempo? No tempo em que nós desejarmos. Porque Deus não tem pressa. Quem precisa ter pressa somos nós. Então,
Esse desprezo, esse esquecimento, né, pelo qual nós tratamos essas leis, as leis divinas, revela quão grande é a nossa rebeldia diante a obediência. Nós temos dificuldades em ser obedientes. Que deveríamos ter, né, para com o Pai, essa obediência que deveríamos ter para com o Pai, no sentido de agradecer ou mesmo reconhecer por tudo que Ele faz por nós. Os Espíritos Vozes nos revelam, nos revelou essa semana, por exemplo, que a melhor maneira de você agradar ou reconhecer a divindade, o que ele faz por você, todas as bênçãos que você recebe em sua vida, que nós recebemos em nossas vidas, é você mudar de comportamento, é você vencer uma dificuldade sua. Essa é a moeda. Nós precisamos fazer esta troca com Deus, ou seja, tanto que nós já recebemos, o mínimo que nós podemos fazer é nos melhorar. E cada vez que nós nos melhoramos, isso agrada a Deus, isso felicita o Pai. É como aquela criança, aquele filho rebelde, né? Que nós, né, já vemos aí inúmeras histórias, alguns de nós até passamos por situações semelhantes, de filhos que muitas vezes não querem nenhum tipo de compromisso, não querem ter nenhum tipo de compromisso espiritual, nenhum tipo de compromisso profissional, nenhum tipo de compromisso, né, para a vida em si, e de repente aquele filho, ele desperta, e agora ele decide, né, tomar uma atitude comprometida com o que ele deseja. Qual de nós, pais, não ficaríamos felizes com essa transformação, com essa mudança de atitude do filho que amamos? Assim é Deus para conosco. Então, tem uma passagem em Mateus que Jesus retrata bem isso, essa verdade que estamos falando, que os Espíritos nos disse essa semana, que ele fala sobre quando nós tratamos, né, quando nós vestimos alguém que precisava, quando nós visitamos algum doente que precisava, que estava, né, enfermo, quando nós vamos nos cárceres, né, em visitação a alguém, e aí Jesus coloca assim: em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim é que fizestes. E toda vez que deixamos de fazer, né, a um desses pequeninos, é a ele também que deixamos de fazer. Então, esta é a maneira mais agradável a Deus de agradecer pelos benefícios que recebemos, pelas bênçãos do alto, que a todo instante está acontecendo em nossas vidas. Seja um livramento, seja a aquisição de um emprego novo, seja a aquisição de um relacionamento, né, saudável, seja a restauração desse próprio relacionamento, seja a resolução de um problema financeiro que tínhamos. Então, tudo isso são bênçãos de Deus que nos concede, porque nós pedimos, o tempo todo nós pedimos. E qual é a maneira mais agradável a Deus de demonstrar ou mostrar a nossa gratidão, nos transformando em pessoas melhores? Porque muitas vezes nós precisamos, na verdade, nós precisamos desenvolver esse sentimento da misericórdia em nós, porque muitas vezes nós temos sede de justiça para com o outro, mas nós queremos misericórdia para nós mesmos.
Precisamos desenvolver o sentimento de misericórdia em nós, que é um sentimento e o sentimento de compaixão. Essa é a verdadeira demonstração de gratidão a Deus. Porque assim acontece com o perdão, por exemplo, o perdão das ofensas. Quando nós erramos, né? Enfiamos o pé na jaca e cometemos um delito e ficamos com aquela sensação de remorso, né? A consciência pesada e pedimos a Deus uma nova oportunidade. O que acontece? Nós rogamos a ele uma oportunidade e queremos que ele nos atenda, porque nós erramos e estamos arrependidos. Mas quando alguém comete algum tipo de erro conosco, como nós agimos? De que maneira nós tratamos esse adversário? Será que nós perdoamos? Será que nós liberamos de fato o perdão? Porque fora da caridade não há salvação. E o perdão das ofensas é uma maneira de fazer a caridade. Então precisamos desenvolver esse sentimento de misericórdia em nós, para com o outro. O sentimento de compaixão também. Essa é a maneira mais agradável a Deus de agradecer. Volto a dizer. Mas existe em nós os maus hábitos. É verdade que estes maus hábitos, eles foram adquiridos, né? Fruto das nossas imperfeições, obviamente, mas, sobretudo, da reincidência daquilo que praticamos. Porque os maus hábitos nada mais são do que os vícios, né? Adquiridos ao longo das nossas inúmeras encarnações. E nós somos hoje o resultado daquilo que escolhemos ser. Ah, mas não tem a questão do destino? Tem. Somos destinados à evolução. Temos, temos a destinação de evoluir, né? É um determinismo. Mas existe espíritos que avançam de maneira mais rápida e aqueles que demoram mais. Os que demoram mais para avançar, certamente, sofrerão mais. Precisarão de um maior número de encarnações, né, de provações, de expiações, para alcançar a perfeição relativa, que é absoluta só de Deus. Então, para extirpar esses vícios adquiridos durante as nossas experiências carnais, porque somos espíritos vivendo experiências carnais. E para extirpar esses vícios, o que devemos fazer? Quais são as atitudes que devemos tomar? A boa notícia é que essa possibilidade ela existe. A possibilidade de nos tornarmos melhores, porque estamos fadados ao progresso, meus irmãos. Quer mais cedo, quer mais tarde. Temos o livre-arbítrio, e o poder da escolha de avançarmos mais rapidamente ou estacionarmos por um determinado tempo e demorarmos mais para chegar a esse objetivo. Então, à medida que nós vamos, né, nos desvencilhando do egoísmo, da inveja, da vaidade, do orgulho, né, a tendência é formar em nós novos hábitos.
E se nós tivemos a capacidade de adquirir hábitos viciosos, certo? Que foi das nossas imperfeições morais, nós também temos a capacidade de adquirir hábitos nobres. E os irmãos Vozes nos relembram que faça o bem, nos orienta, faça o bem ainda que você não queira fazer, que isso vai se tornar um hábito. Tente fazendo um pouco hoje, um pouco amanhã, né? E aí você vai se acostumando a fazer o bem e vai se sentindo cada vez melhor. Vai se espiritualizando mais, atraindo para si os espíritos benfeitores, né? Que estarão ali influenciando positivamente em suas ideias. Então, para desenvolvermos essas boas atitudes, precisamos praticá-las, né? Se não praticarmos, né, como é que você aprende, por exemplo, a dar aula? Dando aula. Como é que você aprende a, a fazer, por exemplo, um tricô? Tricotando. Então, se você não tiver a ação, a atitude, a prática, jamais você vai adquirir. E nós temos uma característica que tem um pensador, Kelson Kiss, que ele diz o seguinte, que o que fazemos repetidamente, inevitavelmente encontrará a perfeição, né? Então, vamos fazendo, vamos praticando os bons hábitos, as boas ações, a fim de extirparmos, substituí-las pelos vícios que temos. E assim nós vamos tomando gosto pela coisa, de repente a gente faz até sem querer, e daqui a pouco a gente já está amando em fazer aquilo que é o bem. Quem nunca sentiu, nunca teve a sensação de fazer o bem a alguém, ou de aliviar a dor de alguém, e automaticamente sentir a recompensa, né, imediata do bem-estar, da satisfação de ter feito aquele bem. Então, nesse sentido, Leon Denis nos afirma que somos artífices dos nossos próprios destinos. Ou seja, nós vamos construindo o destino que queremos ter. Nós escolhemos o que queremos nos tornar. Quando nós viemos para este mundo, muitas vezes, na maioria das vezes, nós viemos por uma programação espiritual. Viemos com um compromisso espiritual, com um compromisso espiritual profissional dentro da nossa profissão. E, às vezes, as condições não são tão favoráveis para que chegamos ao objetivo da profissão que queremos, ou que escolhemos vir ter. Temos vários exemplos de pessoas, por exemplo, que queriam ser médico, que é uma profissão mais, vamos dizer assim, dispendiosa para adquirir, e que as pessoas, por uma vontade muito grande, né, as coisas foram acontecendo e as pessoas vão para lugares, assim, bem difíceis, passando necessidade e conseguem se formar por que será? Por uma razão muito simples, pela vontade que a pessoa tem de se tornar um profissional daquela área. E quando você tem essa vontade, essa certeza dessa vontade, você corre atrás e há uma conspiração ao seu favor, que são os espirituais te ajudando, colocando as pessoas certas, as condições necessárias
para que você possa desenvolver e chegar ao seu objetivo. Assim acontece quando nós queremos nos tornar espíritos melhores, seres melhores, pessoas melhores. Nós precisamos desenvolver em nós essa fé ardente, essa força, essa vontade necessária para que sejamos menos materialistas, para que sejamos mais espirituais. Não que vamos deixar, né, de viver as coisas materiais que precisamos para ter o nosso conforto habitual. Mas Kardec já nos diz que o importante é que não demos maior valor às coisas da matéria, demos maior valor às coisas do espírito, né? Porque, meus irmãos, Jesus, ele veio de maneira afetuosa nos dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Quando Jesus diz essa frase, implicitamente ele está nos dizendo que ele não irá lutar as nossas lutas. Nós é que precisamos fazê-lo. Porém, ele nos fortalece, ele nos guia, ele nos protege, ele nos consola. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Veja bem, sobrecarregados da luta. Ninguém fica cansado sem luta. Então ele está dizendo isto implicitamente. Precisamos lutar, precisamos desenvolver as nossas lutas. E a nossa luta maior é a nossa luta interna, né? Porque temos muitas dificuldades e precisamos vencê-las. É necessário para que possamos ter a condição do ser mais avançado. Então, como Jesus próprio continua nos dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a luz. Está em João 14,16. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, precisamos estabelecer uma comunhão com Deus, uma comunhão com Jesus, para que possamos ter forças nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, enfrentá-las com coragem, com resignação, com fé, com convicção de que no momento que estivermos para cair, Jesus está lá para nos amparar, nos consolar, nos fortalecer e nos guiar. Então, meus irmãos, é nesse contexto que fazer o bem é o caminho. A caridade é a via necessária para avançarmos nessa escala evolutiva. Em relação às nossas ações, como devemos sempre nos questionar, né? Elas estão prejudicando alguém? Devemos sempre fazer essa pergunta a nós mesmos. Esta ação que vou praticar está trazendo prejuízo para o meu próximo? Está trazendo prejuízo para o meu crescimento espiritual, o meu aprimoramento moral? Vejam bem, na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou, onde está escrito a lei de Deus na sua própria consciência, na nossa própria consciência. Então, temos o discernimento do que é bom, do que é certo e do que é errado. Temos essa convicção. Mas muitas vezes nos sabotamos. Aquela velha história, né? Uma mentira contada 100 vezes vira uma verdade, porque nós mesmos, às vezes, nos sabotamos, mentimos para nós mesmos, justificando porque nós somos bons, porque as pessoas, às vezes, nos elogiam e tal, e a gente vai colocando aquilo como verdade, mas, no fundo, a gente sabe que temos muito a melhorar. A realidade é essa.
Aí fazemos essa pergunta e temos outras perguntas também que podemos colocar. Se isso que estou fazendo fosse feito por uma outra pessoa, para mim, como eu receberia isso? Né? Então, meus irmãos, isso nós temos a chance de fazer todos os dias, seja em casa, seja na rua, seja no trabalho, seja no contato com as outras pessoas. Ou seja, nós temos muitas oportunidades diárias, cotidianas, que nos dão a chance de sermos melhores a cada dia. E o que nós estamos fazendo com essas oportunidades santas? Cada oportunidade é uma oportunidade santa, porque estamos, além de termos, né, na consciência escrito as leis, nós temos também a revelação das leis. Nós estamos nos esclarecendo a cada dia, ampliando os nossos horizontes em termos de conhecimento, né? E o que nós estamos fazendo com esses conhecimentos que estão sendo adquiridos? Nós vamos ser cobrados por isso. E nós vamos ser testados também por isso. A todo momento. É justo? Pode observar, à medida que você busca se esclarecer, à medida que você busca se espiritualizar, as coisas parecem que ficam mais difíceis ainda. Mas é aí a prova, é o teste. Porque quando você vai para a faculdade, ou está na escola, no ensino regular, o que que acontece? Você tem a teoria, mas você vai ter as provas, você vai ter os testes, que vai provar se realmente você aprendeu o conteúdo. Assim, não é diferente, aqui não é diferente. Nós vamos ser testados diariamente, e vamos ser cobrados pelaquilo que já sabemos, que já temos consciência. Esse é o grande desafio. Então, meus irmãos, à medida que nós mudamos o nosso comportamento para melhor, nós vamos estar selecionando as companhias espirituais benfeitoras, né? Que vai encontrar em nós terreno propício para as boas ideias, né? Para as boas inspirações. Eles vão depositar em nós muitas dádivas. Elas vão sendo depositadas sobre as nossas cabeças, porque nós estamos selecionando, a partir do nosso comportamento, nós estamos selecionando quem vai estar próximo a nós. Mas se o contrário se der, o que nós estamos fazendo? Nós vamos estar atraindo espíritos que comungam da mesma ideia que a gente. Se formos preguiçosos, vamos atrair espíritos nessa qualidade, né? E enquanto isso, vamos estacionando. Além de estacionar, vamos criando mais débitos, porque quando você conhece o bem, você tem toda a condição de praticar o bem, não pratica automaticamente, você está praticando, fazendo o mal. Então, não basta só fazer o mal. Deixar de fazer o bem também é fazer o mal. Enquanto isso, o planeta avança, porque na literatura espírita nós temos lá a progressão dos mundos. A Terra já foi um planeta primitivo, de ordem primitiva. Hoje ela é classificada como um planeta de provas e expiação, e que se transformará, já está se dando, né? Segundo os espirituais, isso já está se dando, em um planeta de regeneração, que é um mundo, né, mais evoluído, com menos sofrimento.
E quando você estaciona e o planeta avança, você precisa mudar de casa. Aí você pode mudar, voltar para um planeta de ordem primitiva, porque as suas atitudes condizem com a vibração daquele planeta. Só que aí tem um detalhe. É uma misericórdia divina, porque toda oportunidade é misericórdia divina. A reencarnação em si é misericórdia divina. É como aquele pai, por exemplo, que o filho erra e fala assim: senta aqui, vamos fazer de novo. Então Deus está nos dando sempre a oportunidade. Mas a oportunidade em mundos primitivos, ela é muito mais difícil do que em mundos mais avançados. Vamos combinar. Então, assim, você vai selecionando presenças espirituais que não lhe acrescentem nada, você estaciona, né? Os seus entes queridos avançam, conseguem avançar, né? Vamos supor que você volte para o mundo primitivo ou fique no mundo de provas e expiações. E seu filho, o seu ente querido, que você ama, os seus entes queridos, avançam e vai para mundos, né? E você vai perdendo a conexão, se distanciando das pessoas que você ama. Então, a gente é que escolhe as companhias, também nesse sentido. Então, à medida que nós estacionamos em relação ao progresso moral, vamos nos distanciando também daquelas pessoas que amamos, prolongando assim o tempo de um possível reencontro. Aconteceu um episódio na casa espírita, certa feita, que o espírito, ele já era um espírito reincidente em termos de suicídio. E ele havia recebido uma carta, ele começou a fazer um tratamento, e recebeu uma carta da sua avó paterna, que muito amava. E ela estava desesperada do outro lado, porque o espírito, ele era muito tendencioso a se reincidir no suicídio. E ela sabia que se ele cometesse aquele ato novamente, ela e ele iria demorar muito, mas muito tempo para se reencontrar, porque ela já estava num patamar de vibração um pouco mais elevado, e se ele cometesse, como de fato ele acabou cometendo, infelizmente, essa distância se prolongou e ela ficou arrasada. Então, meus irmãos, quando nós queremos estar próximos dos nossos entes queridos, precisamos mudar, precisamos avançar. Até se os nossos entes queridos, aí você pode perguntar, mas se o nosso ente querido não quer avançar e eu avanço, aí você volta para ajudar ele, você vai estar próximo. Porque Deus nos dá a oportunidade, quando a ação do bem é espontânea. Nós somos livres. À medida que o espírito avança, o livre-arbítrio aumenta a sua capacidade de escolha de fazer o bem. Mas à medida que o espírito é reincidente no erro, o seu livre-arbítrio diminui. É como aquele indivíduo, por exemplo, que bebe a vida inteira. Aí chega numa determinada idade, o médico fala, você não pode mais tocar em uma gota de álcool. Você tem gastrite, você tem úlcera. Se você beber, você morre. Então você usou mal, utilizou mal o seu livre-arbítrio, então você ficou limitado sobre ele naquele quesito. Então precisamos utilizar bem o nosso livre-arbítrio para que não sejamos restringidos, né, de fazê-lo. E à medida que avançamos, nós temos a liberdade de escolher o bem que queremos fazer, que desejamos fazer. Deus nos dá essa possibilidade. Então fica aquela pergunta, você vai querer estar próximo
daqueles que te amam, né? Mas a sua condição inferiorizada não irá permitir essa aproximação, então, se você não avançar nada, você vai conseguir em relação a essa aproximação por muito tempo. Então, no item 8 desse mesmo capítulo 14, nós temos aqui a parentela corporal e a parentela espiritual. Os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele, mas não faz do que lhe fornecer um invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo, como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena, mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos. Então, meus irmãos, nós precisamos saber também que todo bem que nós fizermos, toda boa relação que nós criarmos, ela é de fundamental importância em nossas vidas. Porque a partir do momento que você cria uma intriga com alguém, ou com várias pessoas, você é uma pessoa difícil de lidar, e você cria vários inimigos, não tem aquele ditado que devemos ter o máximo de amigos na Terra, isso é uma verdade. Porque quanto mais inimigos nós tivermos, mais laços nós vamos ter de desafetos. E não se engane, você, que esses desafetos que nós criamos, em algum momento, nós vamos ter que voltar com eles para reparar. Nós podemos nascer num seio familiar bem conflituoso. Por isso, nós precisamos ter boas relações. Por isso, nós precisamos desenvolver em nós todo o bem possível. Ser gentil, ser agradável, ser amigo, ser cordial, ser parceiro, ser solidário, ser caridoso. Porque os desafetos podem nos trazer em uma encarnação. E o mal tem o livre-arbítrio também. Vemos aí inúmeros casos de crianças que são, violentadas e que, se formos olhar pelo lado material, nós não compreenderemos. Mas sabemos que são inimigos espirituais e que aquele que está no corpo da criança, muitas vezes, está sendo vítima e que em outro momento foi o algoz na outra existência. Então precisamos desenvolver este pensamento, esta linha de pensamento, de que não podemos ser algozes em momento nenhum em nossas vidas. Deveremos ser pessoas amigas, solidárias, pacientes, compreensivas. E essas oportunidades nos são dadas, como eu falei para vocês lá atrás, a todo instante, com a família, na rua, no trabalho, e assim por diante. E para encerrarmos, tem aqui uma mensagem dos irmãos Vozes, bem pertinente ao assunto que estamos tratando, que eu quero encerrar com ela. Voltemos o olhar para nós. Observamos o homem.
Muitos vivem no mundo cheios de reclamações. Entre as inúmeras queixas está a insatisfação manifestada contra o comportamento alheio comum a todos. O homem passa um longo tempo analisando o outro. Ele busca no próximo sentimento de justiça, amor, confiança, coragem, benevolência. Busca a verdade. E a maior virtude, misericórdia. As pessoas costumam buscar nas outras os adjetivos que não lhes são próprios. A angustiante procura dessas qualidades no outro é movida por uma oculta sede íntima, pelo desejo inconsciente de purificação. Ocorre que a falta desses atributos leva o egoísta a julgar culpado por arbitrariedade contra as leis divinas e morais o seu semelhante. Essa condenação é o resultado de julgamentos precoces, fruto das mentes condicionadas a conceitos pré-estabelecidos. É o resultado do acúmulo íntimo das teorias sem vivência. O homem costuma julgar por se achar justo, cobrar o amor por entender saber amar, confiança por se sentir confiável, coragem por se achar corajoso, benevolência por se sentir benevolente, misericórdia por ser misericordioso. Se assim fosse, se a pessoa que busca essas qualidades no próximo as possuísse, teria outra atitude, o respeito. A verdade é que o homem não teria do homem o que reclamar. Ele veria, desculpem, o outro como seu semelhante, portanto, como si mesmo. A misericórdia real está no amor que todo o bem resume. E se amamos, compreendemos. Se buscássemos amar de verdade o outro, pelo menos por um instante, veríamos nesse instante que julgamentos preconceituosos não teriam mais razão de ser. Não existiria mais condenação. O julgamento não seria mais necessário, pois a misericórdia triunfa sobre o julgamento e o amor sobre todas as diferenças. Voltemos o olhar para nós mesmos. É hora de aprender a nos respeitar. É hora de aprender a amar. Irmãos vozes. Muita paz a todos. Fiquem com Deus. Que Jesus nos abençoe nesta noite, nesta caminhada, e lhes fortaleça a nós todos. Que assim seja. Viva Jesus.